Então a gente chega agora na corretora descentralizada, que digamos que é uma plataforma mais atual, né, é mais moderna. A gente chama de DEX, né, que é Decentralized Exchange. Então, ou seja, é corretora descentralizada. E hoje em dia a gente tem a PancakeSwap, a Uniswap e a OneInt, certo? São corretoras descentralizadas, existem diversas, mas eu gosto de usar essas três aqui e eu recomendo. Então, basicamente o que é, né? Se você deseja seguir um pouco da pegada do P2P, né, mas quer evitar em muitos momentos operações de, por exemplo, você tem lá, digamos, você tem uma moeda X e aí você quer trocar por outra moeda Y, certo? Ao invés de você entrar em contato com o P2P, você mesmo tem controle de fazer isso por conta desse sistema aqui, desses três carinhas aqui, como eu estou dando um exemplo agora, né? Então você tem a moeda X e você quer trocar pela moeda Y. Então você tem esse controle, não tem intermediário, certo? Não vai ter intermediário. Então você, na hora que você quiser, você pode fazer essa troca que a gente chama de swap, né? Então você vai estar trocando um valor de uma moeda por outra rapidamente, sem depender de ninguém, sem ter essa questão de centralização. Então a gente chama isso de descentralizada. E aí nesse caso você também não precisa da questão do KYC, né? Você não precisa estar enviando sua documentação, seus dados, fotos, nem nada, certo? O que você precisa é só ter um e-mail, uma senha e se conectar por exemplo, numa carteira web que é a MetaMask. Eu vou falar mais para frente como usar, certo? Mas eu já deixo aqui para vocês a dica. Então basta se conectar, ele vai gerar um endereçozinho para você e aí você começa a fazer essas transações, certo? Mas por que eu falo que de certa forma tem um pouco da pegada do P2P? Porque antes de você ter todo esse dinheiro aqui na corretora, você precisa em algum momento ter comprado alguma moeda, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui R$ 1.000, mas eu preciso comprar isso da moeda X, certo? Então, de certa forma, ou você vai precisar usar uma corretora centralizada para fazer a troca dessa moeda fiat com a moeda digital, ou você vai precisar de um P2P, né, que você vai ter que trocar esse real por essa moeda digital, certo? Aí, mas depois que você faz isso daí, depois que você já comprou, depois que você já recebeu sua moeda digital, essa troca, esse swap aí, é você que gerencia, você não depende de mais ninguém para fazer esse gerenciamento. Então, em qualquer momento que você quiser fazer essa troca, eu quero trocar a moeda X pela Y, você vai lá e troca, se você tiver o saldo disponível, né, da moeda X para Y, certo? E aí, só um detalhe importante, certo? Essas corretoras descentralizadas hoje, elas não aceitam o Bitcoin mesmo, né? O Bitcoin que a gente tem, certo? Porque elas trabalham em redes diferentes, né? Por exemplo, a PancakeSwap ela trabalha na rede da Binance, né? Que é a Binance Smart Chain. A Uniswap ela trabalha já na rede da Ethereum, que já é outra moeda que a gente vai explicar em outros vídeos, certo? E a OneInt também, mesma coisa. Então, o que foi que as pessoas fizeram, né? Já que não aceita o Bitcoin, a galera criou um token baseado no lastro do Bitcoin, né? Por exemplo, o WBTC, se eu não me engano. E aí você consegue, né, meio que comprar um Bitcoin usando uma corretora descentralizada, certo? Só que isso aqui é um assunto mais complexo, né? Eu tenho que explicar com mais detalhes do início para vocês, mas eu gostaria de pontuar isso aqui, mais para vocês saberem que existem essas opções, certo? Mas isso aí eu vou explicar mais para frente em outros vídeos. O que eu quero mostrar para você agora são coisas mais simples, né? Que você vai ter corretoras descentralizadas, você vai ter corretora centralizada e que você vai ter o P2P, certo? No P2P você pode comprar o Bitcoin, né? Comprando diretamente com alguém ou usando a plataforma como a Paxful. Na descentralizada também a gente vai poder fazer essa troca, mas aqui ela envolve um pouco mais de complexidade, então eu não vou focar agora nessas videoaulas dessa playlist, certo? A gente pode ver depois. E o que a gente vai focar mesmo aqui é a corretora centralizada. A gente vai criar a conta na Binance e eu vou mostrar para vocês como faz depósito, como a gente envia Bitcoin para outras carteiras, como recebe e etc.
Então, basicamente é isso. Aí a gente fecha essa parte de corretora e agora a gente vai para a parte prática, que é a criação da nossa conta na Binance.